Você sabe o que é e como funciona uma vacina? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou explicar tudo isso para você. Fala galera, eu sou Marcelo Reina, esse é o Tiro de Fala e o assunto de hoje são vacinas. Você sabe o que é uma vacina? Como funciona? Bom, antes de tudo, vamos começar um pouquinho pela origem da vacina. A origem da vacina ela tem um misto de absurdo com irresponsabilidade, mas no fim deu certo. Então, o que aconteceu, gente? Lá no final da década de 1760, um jovem boticário, cirurgião, né, o Edward Jenner, da Inglaterra, ele ficou sabendo que os trabalhadores da zona rural, principalmente, né, na verdade, o pessoal ligado à ordenha de gado, pessoas próximas deles, não desenvolviam a varíola, que é uma doença que era um problema gravíssimo na época, tá? Causava desfiguração, horrível o negócio, pra vocês terem uma noção. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo disso e resolveu ir dar uma pesquisada por que isso acontecia. E surgiu a hipótese de que essas pessoas estavam sendo contaminadas com a varíola bovina, que era menos prejudicial, e por conta disso elas não desenvolviam a varíola humana. Olha que legal. Mas eu preciso testar. A gente já viu lá no primeiro programa que existe um método científico, né? O louco lá do Wheeler, quando fez o teste da câmera para ficar invisível. Então, existe um método científico, existe pesquisa, existe estudo. E o Jenner fez a mesma coisa. O que ele fez? Ele pegou, raspou um pouco do pus da mão de uma jovem, uma ordenhadora, e tacou no moleque de 8 anos. Vamos ver o que essa vira, né, cara? Pior que pode acontecer a criança morrer. E depois, calma, o que ele fez? Inoculou varíola humana na criança. Olha que gênio, né? O bom é que a criança não desenvolveu varíola. E ele provou o ponto dele. Ele provou que aquilo funcionava. Fez alguns testes. E começou a propagar isso, colocar em outras pessoas. Com isso, a gente teve a primeira leva de vacinas. Depois veio Pasteur na França, que acabou desenvolvendo outras técnicas e tal. Mas só pra gente entender então, a vacina ela surgiu lá nos anos 1780, 1790, por ali, oficialmente. Beleza, entenderam o surgimento da vacina. Agora, pra gente entender um pouquinho como funciona a vacina, acompanhe comigo o bate-papo que eu tive com a Mariana sobre o assunto. Então, seja muito bem-vinda, se apresente, por favor, quem é você? Meu nome é Mariana, eu sou engenheira de bioprocesso e biotecnologia pela Unesp de Araraquara e mestrando em engenharia química pela Unicamp. Atualmente eu trabalho no setor de biotecnologia, eu sou responsável pelo desenvolvimento de novos métodos e por validação de métodos analíticos nessa empresa que eu trabalho. E minha rotina é basicamente avaliar produtos e processos. E você entende alguma coisa na área de saúde, medicamentos, vacina, alguma coisa do gênero? Sim, minha formação me dá bastante embasamento para isso. A minha faculdade ela ficava dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, então eu sempre tive bastante contato com o pessoal da área da saúde e isso enriqueceu bastante minha formação. É uma área de interesse meu, eu gosto muito dessa parte de medicamentos, principalmente da parte da vacina, então sempre busco estar estudando para complementar todo o conhecimento que eu tenho. Então, só para o pessoal entender, Mariana, explica um pouquinho para a gente como funciona uma vacina. De forma simples, de forma leiga. Funciona assim, o nosso corpo, ele tem o que todo mundo conhece como sistema imunológico.
E tudo que é micro-organismo, que é vírus, que é bactéria, essas coisas, elas quando entram no nosso organismo, elas têm algumas coisinhas que ficam na parte de cima deles, que faz com que o nosso sistema imunológico saiba que aquilo lá não é nosso. Então, o que o nosso corpo faz? Ele produz aquilo que a gente chama de anticorpos, e esses anticorpos vão atacar essas coisinhas que eles reconhecem nessas partes de cima desses micro-organismos, certo? Bom, isso acontece de forma natural pelo corpo. Isso vai acontecer sempre que você entrar em contato com qualquer coisa que não seja sua. Só que descobriram que o nosso corpo tem um negócio que chama sistema imunológico de memória. Essa memória funciona assim. O nosso corpo, ele consegue lembrar as coisas com as quais ele já entrou em contato antes. Então, o que ele faz? Ele produz um anticorpo que toda vez que ele entrar em contato com aquilo lá, ele vai falar, eu sei como que mata isso aqui. E aí ele produz um monte desse anticorpo para matar aquilo lá. Só que esse sistema imunológico de memória, ele só vai conseguir existir se a gente tiver tido um contato anterior com esses micro-organismos. Se eles forem novos, a gente não tem isso. Então, como funciona a vacina? A vacina, ela pega e a gente finge que esses micro-organismos estão no nosso corpo. E aí o nosso corpo aprende a combater eles. Então, quando a gente entra em contato de verdade com essas coisas, a gente não corre o risco de ficar doente, porque o nosso corpo já aprendeu como que mata elas, entendeu? Entendi. E a vacina, ela causa algum problema pra gente? Não, ela não vai causar nenhum problema, a não ser grupos muito específicos que já têm, às vezes, a imunidade comprometida. E é justamente por isso que a gente precisa se vacinar, porque essas pessoas que têm essa imunidade comprometida não podem se vacinar. Então a chance deles ficarem doentes é grande. Então se a gente não se vacina, a gente não consegue proteger eles. Mas normalmente o que a gente tem às vezes algumas reações locais, algumas vacinas a gente pode ver, às vezes é da gripe, a gente vê que fica um pouquinho dolorido no local, fica às vezes um pouquinho inchado. Isso é normal, mas não é que vai deixar você doente, isso não vai acontecer. E nem vai causar autismo. Nem vai causar autismo. Já foi comprovado que as vacinas não causam autismo, tá? O único estudo que tem que fala sobre isso é um estudo muito antigo que nem tem histórico, assim, nem tem dados suficientes para garantir que causasse. Mas os estudos atuais já provam que não causa autismo e pode se vacinar sem medo. Então, o importante é, para se proteger e proteger as outras pessoas, vacine-se. Exatamente. É o único caminho que a gente tem. Ok, Mariana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até, Marcelo. Pois é, vocês puderam ver aí então que a vacina ela é importante. A vacina ela proporciona uma coisa chamada imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, tá? E é o que a Mariana falou, quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco da gente transmitir isso. Por quê? Porque a gente cria uma barreira de transmissão do vírus. E, gente, eu estou fazendo esse tema hoje, não só porque vacina está um assunto muito falado nesse momento, com a situação que a gente vive aí do Covid-19, mas também porque a gente tem um movimento muito grande dos anti-vacinas, os anti-vaxxers em inglês. Como assim? O que é isso, né? Essa galera se baseia em algumas afirmações sem muitos fundamentos, de que a vacina causa autismo ou que ela causa outros problemas para as crianças. Inclusive tem um caso muito legal de um grupo de antivacinas nos Estados Unidos que pagou para ser realizada uma pesquisa científica que comprovasse que realmente as vacinas causam autismo e no final o estudo comprovou que a vacina não causa autismo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do impacto desse movimento atualmente. O sarampo é uma doença que era considerada erradicada no Brasil. No ano de 2011, o estado de São Paulo apresentou 26 casos de sarampo. Um número razoável até para uma doença que estava erradicada. E eu estou aqui com o boletim
epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde. E ele fala que no ano de 2020 nós tivemos já confirmados, momento da gravação desse vídeo, primeira semana de maio de 2020. Nós tivemos já confirmados no Brasil 338 casos de sarampo. Desses 338, 40%, 136 casos estão no estado de São Paulo. Gente, de 26 para 136, em 9 anos, teve um aumentozinho grande aí. E por que houve esse aumento? Porque diminuiu a taxa de vacinação. Pelo amor de qualquer divindade na qual vocês acreditem, vacinem-se. Vacinem-se, vacinem seus filhos, vacinem quem vocês tiverem responsabilidade por vacinar. A vacinação é importante, não causa doenças, não causa autismo e ela pode salvar vidas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber as notificações. Se você não gostou, não tem problema. Compartilhe com seus inimigos. Deixe aí nos comentários o que é que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. Aquele beijo do tio, coraçãozinho e até a próxima.